Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os que nos assistem pela internet. Meu nome é Ivan, sou trabalhador da casa e nos cabe hoje fazer breves comentários sobre um tema do momento. A bibliografia é Divaldo Franco Responde, volume 2, e o tema será colocado depois da prece. Pai de amor e bondade, nos reunimos nesta casa dirigida por Bezerra de Menezes para buscar a luz do conhecimento, um roteiro a seguir, uma explicação para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias. Abençoa o nosso propósito, que encontremos aqui as respostas para as perguntas que nos atormentam, que consigamos capturar do que for examinado exatamente aquilo que precisamos para nos orientarmos no caminho. Abençoa os nossos propósitos, permaneçamos em paz, que assim seja. Então, o tema de hoje é um tema do momento, certamente não nos acontece, mas, enfim, temos que examiná-lo. Dificuldades financeiras. Não é conosco. Estamos bem. Agora, deixando de brincadeira, o assunto é sério. Gostaríamos de chegar à casa espírita e, através de um irmão mediunizado ou muito bem intuído, ouvir dele a pergunta ou a afirmação. Um espírito amigo manda perguntar de quanto tu precisas. É duro, né? Mas, enfim. E nós, acreditando em espíritos, perguntaríamos em respostas, mas, poxa, ele, que é espírito, não sabe? Não é assim que funciona. Por vezes, quando estamos em dificuldades financeiras, já com dinheiro escasso, sobrando dias no mês, nós gastamos o pouco que nos resta, pagando alguém para que faça alguma coisa por nós, que nós não sabemos o que é. Enfim, nós terceirizamos a solução do problema, e aí se vai o resto do dinheiro. A situação, em vez de melhorar, piora. Divaldo Franco, quando examina esse tema, no livro Divaldo Franco Responde, volume 2, diz que a gente precisa não desanimar, que a vida muda a cada instante e que nós precisamos pensar no bem. Bons conselhos. Agora, como é que nós vamos pensar no bem com o dia do vencimento das contas chegando e a gente olha para a disponibilidade financeira e não encontra ali o valor suficiente para honrar as contas no vencimento? Lembremos, isso é uma questão histórica, Em 1929, houve
o crash da Bolsa nos Estados Unidos. Quebrou. O pessoal foi à falência. Tipo, algo parecido com o que aconteceu agora em 2008, com Lehman Brothers, etc. e tal. E, à época, um economista inglês de nome John Maynard Keynes expôs uma teoria dizendo que, quando o mercado entrasse em crise, que era o caso, né, o governo deveria investir onde a iniciativa privada não se interessava. E o presidente Roosevelt resolveu agir dessa forma e criou a Tennessee Valley Authority, né? E ali fez investimentos no Tennessee, irrigação, geração de energia elétrica, etc. E tal. Começou ali a movimentar outra vez a economia dos Estados Unidos. Começou-se ali a salvar um governo. Depois, no pós-guerra, seria aplicada a mesma teoria econômica para recuperar economicamente os países da Europa, e depois, lá no Pacífico, no Japão, mesma coisa. De 1967 a 1974, nós tivemos no país o ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, que dizia: dívida não se paga, dívida se rola. Mas há limites. Vamos lembrar que a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, dizia: se vocês não têm dinheiro para pagar, paguem com os seus ativos. Significa, venda suas empresas. Transfira os serviços para a iniciativa privada. São formas que países têm de sair da crise. Nós, às vezes, não temos ativos para vender. Nós, às vezes, não temos de onde tirar dinheiro. O desemprego está aí, 12 milhões e qualquer coisa, de postos de trabalho fechados, naquilo que se anunciava ser uma pequena crise, e que ficou deste tamanho. E nos pega despreparados. Então, o conselho não desanimar é bom, de fato, não devemos desanimar. A vida é mutável, sim, é. E que nós devemos pensar no bem. Pensar no bem eleva a nossa frequência, a nossa vibração. Podem ficar com apenas um dos termos, são sinônimos, e faz com que nós nos sintamos melhores. Estamos sozinhos nesse caminho? Não. Isto serve de consolo? Não. Somos iguais em necessidades? Aparentemente, sim. Somos iguais em ambições? Não. O que nós queremos satisfazer com o dinheiro que precisamos? Às vezes, a sobrevivência mínima. Então, nos é aconselhado pensar no bem. Porque, se nós que não temos, terminamos tendo medo, aqueles que muito têm também estão com medo de perder aquilo que têm. Jesus nos aconselha: se tens, doa de boa vontade, para que mais tarde isso não venha ser tirado à força. Jesus não está preconizando a barbárie, aconselhando que alguém tome à força o que é do outro, não. Mas ele está estimulando a caridade. A menor caridade possível que nós queiramos fazer para quem tem muito menos que nós, já é uma coisa fantástica. Não só em termos físicos, mas também em termos emocionais para aquele que recebe.
Como disse Jesus no Sermão da Montanha, o célebre Sermão da Montanha, lembremos que Mahatma Gandhi, quando leu o Sermão da Montanha, disse que se todo conhecimento do mundo fosse perdido e restasse só o Sermão da Montanha, a humanidade teria como se salvar. Diz lá: olhai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, e, no entanto, Deus lhes dá o sustento. Olhai os lírios do campo, que não fiam e não tecem, e em verdade eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. A caridade entre as famílias, entre os membros da mesma família, às vezes é a mais difícil de ser praticada, por causa do orgulho. Quem precisa não quer receber, pelo menos daqueles do círculo mais íntimo. O orgulho fala mais alto. E a dor, neste caso, em vez de ser amenizada, ela se acentua. É duro? Sim, é duro, mas orgulho todos nós temos em maior ou menor grau. E há que, nestes momentos, repensarmos sobre o que somos em termos de sentimentos, para poder ter coragem e desprendimento de segurar a mão amiga que se estende para nós. Divaldo nos aconselha a nunca desistir da luta. De fato, desistir da luta significa render-se à crise, que não diminuirá com isso, pelo contrário, aumentará. Mas significa também encontrar forças no bem, na fé, na esperança, para voltar ao caminho e procurar aquilo que necessita. Nos desenhos, num dos desenhos, eu não me lembro o nome do desenho, mas tinha um personagem lá, a Hard, uma hiena, que dizia: ó dor, ó azar. Porque não tinha otimismo, não tinha esperança que as coisas dessem certo. E diante da menor dificuldade, tinha esse bordão: ó dor, ó azar. E tinha um outro desenho, onde também tinha um personagem assim, ligeiramente depressivo, que dizia: ó vida, ó céus, isso não vai dar certo, eu sinto que não vai dar certo. Ora, com esse tipo de expectativa, efetivamente, não vai. E nós podemos ter assim uma experiência bastante simples, que acontece no nosso dia a dia, quando alguém chega e nos pergunta: tu não tem tal coisa, Que resposta esta criatura está esperando? Se ele já afirma na pergunta que eu não tenho tal coisa. Não? Alguém fez um dia, um amigo meu, estávamos numa localidade próxima de um vizinho, numa localidade próxima de Porto Alegre. Ele chega lá e me pergunta assim: por acaso tu tens um carregador de bateria? Como assim, por acaso? Eu ia materializar um carregador de bateria? Não, não é um acaso. Eu não só comprei, como carreguei ele comigo. Ele está aqui disponível para eu te emprestar. Evidente que ele deu uma gostosa gargalhada, Assim, desculpe a minha pergunta. Está desculpado, vamos lá resolver o problema. Tá, mas não por acaso. Não por acaso. Alguém faz alguma coisa para obter dali um conforto, uma segurança, um bem-estar. E se alguém puder, digamos assim,
pedir a gentileza de que esse conforto, esse bem-estar se estenda um pouco mais, além da figura de quem está patrocinando aquilo ali, é bom, é caridoso, é saudável. Começa-se aí, às vezes, boas amizades. Nós não podemos delegar nossa busca por melhora em questão financeira. Ninguém fará isso por nós. Houve tempo, e não faz muito, em que tínhamos que sair de empresa em empresa entregando currículos. Não? E diante da pergunta, há vagas? A resposta, não. Ou, apresentando o nosso currículo, olha, temos vaga, mas você é muito qualificado para a vaga que temos. Poxa vida, isso é um balde de água gelada em cima da criatura. Tá, podemos hoje falar em água gelada porque está menos frio, tá? Quando está muito frio, não. O que é ter muita qualificação para um cargo? E aí nós entramos em outra ordem de problemas, né? Outro conjunto de circunstâncias. Nem sempre as empresas sabem bem o que procuram. E aí fazem exigências demais para tarefas a serem executadas que são relativamente simples. Lembro de caso interessante que saiu no jornal, queriam um doutor em Química Industrial. Está definido, doutor em Química Industrial. Com até 30 anos de idade. Impossível. Ah, e com 5 anos de experiência. Alô? Doutor em Química Industrial, com até 30 anos de idade e ainda 5 anos de prática. Não tem. Não só não tem, como não terá. Porque, pelo andar como as coisas funcionam, não se chega aos 30 anos com 5 anos de experiência. Ainda mais se o camarada for um doutorado de instituição pública. Porque provavelmente para viver ele vai precisar de bolsas, e as bolsas são de dedicação exclusiva. Então, mas é coisa que se encontra no mercado. Bons tempos em que se podia comprar classificados, né? Sábado, antes de qualquer outra parte do jornal, e sair procurando um emprego. Havia vagas à época. Hoje não, hoje temos as redes sociais. Mas então, tínhamos lá que percorrer de empresa em empresa, falar com amigos, conhecidos, né, para externar ali a nossa necessidade de trabalhar para sobreviver. Mudaram os meios? Mudaram os meios. As necessidades são as mesmas. Porque nós continuamos precisando nos alimentar, vestir, morar. Né? E aí muitos que saíram da casa paterna solteiros para casar, ter filhos, etc. e tal, agora voltam à casa paterna acompanhados. Por quê? Porque não tem mais os meios para se sustentar. É complicado? É complicado. É agradável? Definitivamente não. Mas nós também não precisamos tornar essa situação pior do que ela já é por si. Não? A má vontade perturba. A convivência, às vezes, pode ser complicada com o genro ou com a nora. Filhos, se houver, tumultuam o ambiente de quem achava que poderia ficar em casa, sossegado, né, assistindo seu programa de televisão, ouvindo seu programa de rádio tranquilamente. Muda a vida, muda a vida. Mas nós precisamos continuar tendo fé, esperança e trabalho em busca de uma nova ocupação remunerada. Essa é a mensagem.
proceder como os nossos personagens dos desenhos não ajuda em nada. O Espírito Emmanuel nos diz, através de Chico Xavier, que o Criador fala à criatura pela oração. Então, orar a Deus pedindo inspiração é uma coisa que não só nos acalma, mas também leva, na prece que fazemos, a esperança de obter algo. O Criador responde à criatura pela inspiração. É nesse momento em que nós fazemos uma prece pedindo uma orientação que vem uma ideia, tecnicamente chamada de insight, mas que é a inspiração mesmo, né? Vem nosso espírito protetor, aproveitando que nós estamos num momento de elevação da nossa frequência pela oração, ele consegue dar um recadinho no nosso ouvido, né? Parece que aquela voz ecoa lá dentro do cérebro. Normalmente, depois desse momento, vem a pergunta: mas como é que eu não pensei nisso antes? Não, obrigado, meu espírito protetor, pela ideia, muito boa, vamos à luta. E o Criador ajuda aquele que pede através de uma outra criatura. Não é? Por vezes nos colocam num local onde nós jamais tínhamos pensado em estar, exatamente no momento em que passará ali uma pessoa que olhará para nós e diz assim: puxa vida, precisava falar contigo. O que tu está fazendo? Tenho trabalho. Como isso é gratificante. Como isso nos alegra. E, às vezes, é bem assim que acontece. Quando nós mesmos suspeitamos, eis que aparece, depois de nós pedirmos, com fé, com esperança, né, o caminho para obtermos de novo um trabalho remunerado. Porque, conforme Jesus ensinou, né, quando se busca, se acha. Quando se bate a uma porta, ela se abre. E quando a gente pede, a gente consegue. Mas é muito humilhante pedir. Passar fome, não ter onde vestir, onde morar, é muito mais humilhante. Deixemos o orgulho em casa, descansando. Podemos deixar ele tapadinho na cama, bastante cobertor para ele não sentir frio. E vamos à luta. Divaldo conta que uma pequena fábula, dizendo que numa sessão mediúnica, onde estava presente um jovem, manifesta-se a mãe do jovem, né? E querendo auxiliá-lo, porque sabedora das dificuldades financeiras por que passava, lhe disse: meu filho, eu vou dizer ao meu filho os números da loteria, peço que ninguém jogue, para que ele tenha, né, a felicidade de receber o prêmio. E disse os números. E num próximo momento mediúnico, num outro dia, está lá o rapaz e a mãe se manifesta e pergunta. E ele diz: mamãe, não deu. Aí, uma pausa, um silêncio. E ela diz: o número é tal. Anotou? Sim. Bom, passa-se mais um tempo, outra sessão mediúnica, e o rapaz diz: mamãe, não foi possível. Não deu.
Aí é uma terceira ocorrência da mesma situação, e não dá, e aí a senhora diz, meu filho, pelo menos joga. Porque se não jogares, não tem prêmio a receber. Isso nos dá uma ideia de como a providência divina encontra caminhos, desde que nós estejamos fazendo a nossa parte. É uma historinha engraçada? É uma fábula? Mas ora, realmente, se eu não estiver fazendo a minha parte, dizem os entendidos que a graça não baterá à nossa porta. Isso aí não é cavalo encilhado, que pode, de repente, estar fazendo a volta e passar de novo. Não. Então, temos que fazer a nossa parte. Hoje, há cursos gratuitos na internet. Façamos. É melhor estarmos ocupados fazendo um curso gratuito, revisando conhecimentos que temos, do que ficar pensando, que tragédia, que droga de vida, que infeliz que eu sou, por que isso foi acontecer comigo? A pergunta, por que foi acontecer comigo, é interessante, né? Quer dizer que com o outro pode. Com o meu próximo pode, comigo não. Dói muito. Não, né? Dói em todos. Mas é melhor nos mantermos em atividade e vigilantes do que deixar passar a oportunidade porque estou depressivo e fui dormir. Né? Não examinarmos nossos e-mails ou não limparmos nossa caixa de e-mail, e aí as mensagens que interessam e atuais não chegam, porque nossa caixa de e-mail está cheia de lixo. Não. Vamos limpar e deixar pronta para uso, para que as boas mensagens cheguem. Né? Deixar celular sem bateria. Não. Vamos carregar. Porque hoje, dificilmente o convite para um novo trabalho chegará por um telefone convencional. Exceto se a gente deixar um currículo em algum lugar, sendo este o único meio que eles terão de se comunicar conosco. Aí será por um telefone convencional. Fora isso, não. Já estão pedindo currículo eletrônico, uma fotinho, uma página. Tem alguns aqui de cabelos mais brancos, né? Que o currículo, às vezes, era quase uma defesa de tese, né? Listando todas as experiências. Não mais. Não mais. Se o currículo tiver mais de 2 páginas, tem recrutador aí que já arquiva, né? Na 6ª sessão. Depois passa alguém, recolhe a 6ª sessão e ele nunca mais vai ver a nossa fotinho lá. É assim que as coisas acontecem. É um mundo moderno? É um mundo moderno. Houve avanços? Sim. Mas as dificuldades financeiras estão aí e nós, todos, precisamos ter bom ânimo. Bom ânimo. Podemos eventualmente ficar desanimados? Podemos, é normal, é uma situação desagradável. Agora, transformar isso numa situação normalmente desagradável, não, e isto cabe a nós. Movimentar as nossas próprias energias, os nossos conhecimentos, as nossas forças para buscarmos aquilo que precisamos. Lembremos, não estamos sozinhos. Há um exército aí de 12 milhões e qualquer coisa de desempregados. São postos de trabalho que dificilmente serão reabertos.
poderão abrir outros 12 milhões de postos de trabalho em outras condições, com outras necessidades de formação. Por isso, nos mantenhamos na ativa. Não? Vamos lembrar que ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz de céu profundo é bonito no hino nacional, mas não resolve a nossa vida. Não? Nós temos que caminhar. Caminhando a gente cansa? Cansa. Gasta a sola de sapato? Gasta. Mas vamos à luta. Esta é a mensagem. Encerrando, então, com uma prece. Pai, Tu nos deste a vida. Jesus reuniu em feixes o ensinamento que estava disperso neste mundo e nos mostrou a imortalidade, a reencarnação, a necessidade das provas e dos resgates que temos em função de erros cometidos contra a Tua lei. Mas mostrou também a porta da fé, da esperança, da convicção de que a Tua mão não nos desampara. Auxilia-nos, sustenta-nos nesta caminhada em busca do pão nosso de cada dia. Pão para nós, para nosso companheiro ou companheira, para nossos filhos, às vezes também para nosso pai, nossa mãe, que sustentamos com, ou que precisamos sustentar com o nosso trabalho. Mais uma vez te pedimos, Pai, sustenta-nos, que não nos falte a fé, a esperança e a coragem para enfrentar essas dificuldades. Que assim seja.